Essa enorme extensão de terra cruza os estados do Rajastão e do Gujarat e segue na direção oeste até o Paquistão, uma região onde não cai uma gota de chuva durante anos. Ainda assim, estas dunas abrigam uma surpreendente diversidade de vida. Milhares de grãos pequenos. O que eles fazem aqui? A resposta está além das dunas, no vilarejo de Kishran. Neste deserto, homens e animais estão inevitavelmente ligados. O ambiente hostil gera estranhas alianças. Veja só o que as aves estavam esperando. No inverno, os moradores dão sementes para os grãos e em grande quantidade todos os dias. São pássaros viajantes. Eles deixam a região onde nasceram, na Ásia Central, e voam milhares de quilômetros sobre a vastidão do deserto. As revoadas são bem recebidas. O grão é símbolo de prosperidade e sorte. Durante 6 meses do ano, aves e homens compartilham a terra árida. Neste lugar, diz Valmiki, você nunca sabe o que vai encontrar. É o deserto mais povoado do mundo. A densidade demográfica é 100 vezes maior que a do Saara. E onde há gente, garante Valmiki, há animais. Esta é a famosa feira de Pushkar. Existe há séculos. É um acontecimento. A maioria das pessoas que vem até aqui quer comprar ou vender camelos. Equipes de cabeleireiros circulam pela feira. Os animais têm o pelo aparado e enfeitado. Tudo para garantir a melhor aparência. A população cresce de uma forma impressionante, esgotando os frágeis recursos naturais. Com tanta pressão, há espaço para a vida selvagem? Animais que eram vistos por toda parte antes, agora só são encontrados nas secas pastagens à beira do deserto. Estes são os antílopes negros, os mais elegantes da Índia. Um animal sagrado para o povo desta terra. Acredita-se que até um simples olhar de relance para um deles traga sorte. Já foram caçados por imperadores e marajás. Mas hoje os rebanhos são apenas uma sombra do que foram no passado. Apenas os machos adultos são negros de fato. E o pelo fica mais escuro na época em que as fêmeas estão no cio. Estranho ritual de acasalamento. Cada macho estabelece um pequeno território com alguns metros quadrados. Ele não vai atrás das fêmeas, espera que elas venham até ele. Enquanto produz um monte de esterco, que sempre está aumentando. Pássaros se aproximam e acabam atraindo caçadores. Os chacais não assustam o antílope negro, que não se afasta de seu território. Mas quando chega o lobo, tenebrosa aparição. Os machos fogem, deixando para trás o desejo. E a perseguição resulta num balé inesquecível.
espetáculo que só termina quando a ameaça se desfaz. Os machos voltam para seus lugares, mas o clima já não é o mesmo. Quando um invade a área do outro, as disputas são inevitáveis. A briga e o combate seguem regras bem determinadas. Ferimentos graves são raros, mas sabe-se que estes chifres podem se enroscar de maneira fatal. Os machos ficam presos um ao outro até a morte. Seja qual for o resultado, é a fêmea quem decide quem será o escolhido. Ela pode circular livremente de um território a outro e só ficará onde o macho for bonito e o cheiro atraente. Em um segundo, tudo estará terminado. Os antílopes se desenvolvem nos campos áridos, mas precisam de água. Mas nas dunas, há um animal que sobrevive à mais terrível das secas. É a chincara, a pequena gazela da Índia. Ela consegue tirar a umidade do orvalho que cai de madrugada nas folhas dos arbustos que come. Por estranho que pareça, animais se concentram perto dessa tribo do deserto, os bichinóis. E eles são os guardiões deste deserto. Vegetarianos não podem matar qualquer ser vivo. Todas as espécies são bem-vindas em seus campos e eles são capazes de coisas incríveis para protegê-las. Há poucas semanas, um jovem da tribo morreu perseguindo caçadores armados, mas salvou a vida de um chincara. O naturalista se espanta. I'm sitting in a desert dwelling of the Bishnois. Nós podemos falar em fazer sacrifícios pela preservação das espécies, diz ele, mas onde alguém daria a vida por um animal? Não é por acaso, conclui, que as terras em torno das tribos bichinóis tenham se transformado em refúgio para a vida selvagem. Longe das vilas, o deserto parece despovoado. Mas quando a escuridão chega, a história é outra. À medida que a areia libera o calor do dia, sua superfície fervilha. Estranhas criaturas que passaram o dia escondidas do sol escaldante emergem para aproveitar o frescor. E ai de quem não olhar por onde anda. As dunas estão coalhadas de escorpiões. Quem poderia imaginar madrugada tão intensa em pleno deserto? Só quando a manhã se aproxima, os seres da noite desaparecem na areia. Mares desconhecidos e uma cena surpreendente: elefantes nadando no meio do oceano. Veja a seguir. Misteriosos e inexplorados, os mares da Índia escondem tesouros naturais.
Valmik Thapar vai viajar pela costa, seguindo os caminhos dos antigos navegantes. Os homens que atravessaram esses mares desconhecidos voltavam contando fantásticas histórias sobre monstros marinhos. Gigantes das profundezas ainda nadam pelas águas do Mar Arábico. Este é o maior peixe do mundo. Ele pode chegar a 15 metros e pesar 18 toneladas, o mesmo que 6 elefantes juntos. Sua boca é grande o suficiente para engolir um homem, mas ele só se alimenta das menores criaturas do oceano. O tubarão-baleia se mantém com uma sopa de plânctons. Conforme desliza abaixo da superfície, centenas de galões de água entram pela sua boca e saem pelas guelras. Cada gole leva milhares de minúsculas plantas e animais para o estômago do gigante dos mares. As correntes oceânicas que seguem para o sul nos levam agora até Lakshadweep, uma cadeia de ilhas de coral, tão pequenas algumas que é possível rodeá-las em menos de uma hora. Muitas são desabitadas. Com suas águas cor de turquesa, areias brancas e praias cheias de coqueiros, elas parecem aquelas típicas ilhas do tesouro. E aqui há mesmo um tesouro, diz Valmik. Os corais que crescem nestes recifes são organismos vivos. Como muitas das criaturas que abrigam, contam com as marés para lhes trazer o alimento. As cores brilhantes têm um propósito. O azul intenso do peixe cirurgião, por exemplo, é um sinal de advertência para as espécies que rondam seu território. Fique longe, é a mensagem. Mas alguns não captam o aviso. Essa gangue de peixes presidiários invade a área dos azuis. Tentam de todas as formas espantar os estrangeiros. Sem sucesso. São tão numerosos os presidiários que logo acabam com as algas dos azuis. E onde há comedores de plantas, há caçadores. Para este xarel azul, o Recife é um paraíso de delícias a serem abocanhadas. Mas os próprios caçadores podem virar caça. Os tubarões de pontas brancas são os leopardos destas águas. Não este, que aqui está apenas passeando. 30 metros abaixo, aparece o fundo do mar. Reino de outro caçador, a arraia-lixa. Aquela que tem um espinho venenoso na cauda que pode paralisar ou até matar um inimigo. Quando desliza sobre a areia, todas as outras criaturas batem em retirada. Mas também ela tem seus medos. De um tubarão de recifes, por exemplo, quando um deles aparece, nenhum outro predador chega perto.
Ao sul das ilhas, as correntes do oceano são rápidas, trazem um banquete de plânctons e visitantes exóticos do mar aberto. A arraia jamanta cresce muito. Pode chegar a 6,5 metros de ponta a ponta das asas. Para os antigos homens do mar, ela era o peixe-diabo, monstro que pulava no barco para envolver os marinheiros em suas asas e afogá-los. Na realidade, são inofensivas comedoras de plânctons, como o tubarão-baleia. Em geral, são solitárias. Mas quando as correntes oceânicas se misturam, trazendo fartura, elas se juntam. Um momento excepcional e uma cena de rara beleza no fundo do mar. Esta é uma terra por onde o tempo não passou. Alguns dos seus habitantes, mesmo hoje, se recusam a fazer contato com o século XXI. 1.200 quilômetros a leste da Índia continental e nos confins da Baía de Bengala, fica um misterioso arquipélago com mais de 300 ilhas. Elas são a ponta de uma cadeia de montanhas submersa, as Andamans e as Nicobars. As águas ao seu redor são um mar de surpresas. No meio da tarde, elefantes vão para o oceano. Os mahouts os guiam pela água, pressionando com os pés atrás de suas orelhas. São elefantes de trabalho. Algumas vezes nadam 1 quilômetro ou mais entre as ilhas. Mas como explicar esta cena? No fim da viagem, esse gigante da vida selvagem terrestre será usado para puxar madeira. As ilhas, que ficaram isoladas por 6 milhões de anos, ainda guardam vastas áreas de floresta tropical. E se você está surpreso, prepare-se. A seguir, um mar provisório no meio do deserto. Estamos em Jodhpur, no meio do deserto. Cidade dominada pelo sólido forte de Merangara. Antigamente, ele abrigava os soldados do Marajá, mas agora tem outros moradores. Hoje, o forte serve de lar para centenas de abutres. Um novo exército patrulha as linhas de defesa. Lá do alto, as aves veem uma cidade cheia de vida. Quantos animais trabalhando? Cavalos, camelos, elefantes. O gado é sagrado. Poucos comem carne de vaca ou de outro animal. Mas o que acontece quando um desses bichos morre? É levado para os limites da cidade e os abutres fazem o trabalho de limpeza. Sem eles, a vida aqui seria impossível. Em março, as poças de água no deserto estão quase secas. Os crows logo estarão voando para o norte.
Esta lagoa se transforma num campo de cricket. Apesar de grande parte do deserto ser densamente povoada, há um lugar onde imagina-se que nada possa sobreviver. As planícies salgadas, endurecidas pelo sol de Randekut. E é justamente este o último santuário do asno selvagem da Índia. Com certeza, um dos mais fortes animais do planeta. Há 7 meses não chove. Sem uma gota de água, o asno sobrevive com a escassa umidade que tira das folhas. O calor consome a energia de seu corpo. O rebanho está à espera de um alívio. À beira do deserto, as pessoas também aguardam. E as nuvens dão um sinal. A longa espera vai acabar. Chegaram as monções, mas a água e o verde não vão durar muito. O mundo do asno selvagem se transforma. Ele tem poucas semanas para viver todo o seu ciclo de reprodução. As jumentas dão à luz jumentinhos concebidos há 1 ano. E quase ao mesmo tempo estão prontas para um novo acasalamento. Os machos lutam por elas. Lutas sangrentas, às vezes. E o vencedor ganha o direito a uma segunda batalha, conquistar a fêmea. Dentro de 11 meses, um novo potrinho poderá aproveitar a breve exuberância das monções. E o deserto ainda tem uma última surpresa na primavera. Ele se torna cor-de-rosa. Milhares de flamingos voam para cá. Há poucas semanas, esta era uma região sem vida, feita de barro rachado e queimado. Agora parece um mar raso. Mar mesmo. A água não é doce. A fúria das monções levou a água salgada até o deserto. Mas é um mar provisório. Enquanto houver água, os flamingos vão se banquetear com um rico coquetel de frutos do mar. Depois vão voar novamente. Neste imprevisível reino das terras desertas, só os flamingos conseguem um lugar além do alcance do homem. Terra de gigantes. Nosso aventureiro chega ao único lugar onde é possível encontrar juntos rinocerontes, búfalos selvagens, tigres e elefantes. Veja. Kaziranga. Este é o cofre dos segredos mais bem guardados da Índia. Terra de gigantes, búfalos selvagens, veados do pântano e lar do rinoceronte de um chifre. Chifre que é um ímã para os caçadores. Guardas florestais, ou melhor, guerreiros florestais, defendem o território. Estes homens travam verdadeiras batalhas com os invasores.
Para visitar a reserva, o naturalista Valmik Tapar vai precisar da ajuda deles e da segurança oferecida por sua majestosa montaria. Só nas costas de um elefante ele poderia chegar tão perto de um rinoceronte. O namoro entre esses animais é assunto de peso. Uma fêmea pode atrair muitos machos e o interessado deve afastar os rivais. Os rinocerontes parecem cobertos por uma armadura. Mas a pele não é tão resistente. Numa luta, ele facilmente sai ferido. A cópula muitas vezes é interrompida pelos concorrentes. Mas se o macho não for importunado, ele poderá ficar 1 hora ou mais em cima da parceira. E ela terá que suportar suas 2 toneladas de peso. Mesmo os mais jovens não são nada leves. E com tantos animais no pasto, inevitavelmente aparecem os tigres. Ao contrário dos outros gatos, eles adoram água. Nadar e caminhar nos trechos mais rasos é programa para a família nos dias mais quentes. A tigresa, acompanhada pelos filhotes, sai com muita cautela da piscina. Ela não quer confrontos com os carrancudos habitantes do lugar. Mas outros tigres não tomam tanto cuidado. Olha só que ousadia. Um caso típico de olho maior que a boca. Nenhum outro animal na Terra tem chifres tão grandes quanto o búfalo selvagem indiano. E o tigre é obrigado a se retirar. Neste mundo de criaturas gigantescas, ele também poderia ser caçado por rinocerontes e elefantes. Os elefantes de Kaziranga passam a maior parte do seu tempo escondidos na floresta. Mas no final da tarde, eles também entram na água para se refrescar e matar a sede. Encontro que não poderia ser mais familiar. Este é um rebanho de fêmeas e jovens, o núcleo da sociedade dos elefantes. Algumas das fêmeas podem estar no cio e um enorme macho vem tentar a sorte. Kaziranga é mesmo a terra dos gigantes. Em nenhum outro lugar na natureza é possível encontrar um elefante, um rinoceronte e um búfalo juntos. E se você quer testar seus conhecimentos sobre essas florestas, desertos e mares quase desconhecidos, acesse nossa página. Lá você vai encontrar um desafio com perguntas e respostas sobre a Índia selvagem. Participe! g1.com.br/Globo Repórter. Uma boa noite e um bom fim de semana.